Fala, seguidor do esporte! Seja muito bem-vindo ao Redação 123. E aí, já tá sabendo da boa da semana? Pois é, Alexandre Pato pode estar acertando com o clube do Nordeste, clube que está disputando a primeira divisão. Você já sabe quem é? Acredita que o Alexandre Pato pode ter espaço no seu time? Já pensou nisso? Então confere depois da vinheta. Alexandre Pato pode estar chegando para jogar no Brasil, isso mesmo, pode estar retornando ao futebol brasileiro. A notícia é do jornalista Afonso Pinheiro, notícia exclusiva que falou essa semana que o jogador, o atacante, estaria acertando com Fortaleza, a pedido, segundo ele, do treinador Voda, que estaria interessado em ter o jogador como reforço. Mas a conversa com a diretoria é diferente. Segundo aí o próprio presidente Marcelo Paes, ao jornal O Foco, não estaria nada acertado ainda com o atacante de 33 anos que não joga aí desde novembro do ano passado. Vai lembrar que o jogador esteve presente aí na Major League Soccer, que é a liga norte-americana de futebol. Chegou em 2021, mas sofreu com as lesões. Só para você ter ideia, no ano de 2021 foram apenas 5 partidas de Alexandre Pato. Nesse período aí de recuperação, acabou sofrendo uma grave lesão no joelho. Depois ficou difícil de retornar por conta da parte muscular que acabou comprometida. O jogador teve aí uma atuação em 7 meses, né, no final da temporada, tanto que só fez seu primeiro gol em 2022. Começou muito bem o ano, né? Deu aí 5 assistências também, mas depois de novo o fantasma das lesões estão aí rondando o Alexandre Pato e ele não conseguiu produzir o que se esperava. Em novembro, aí, em comum acordo, foi rescindido o contrato com um atacante que, jogando pela equipe do Orlando City, em 32 partidas foram apenas 4 gols e 5 assistências. Pouco, né? Para quem jogou aí, praticamente ficou, né, 2 anos lá nos Estados Unidos, logicamente ficou muito tempo longe dos gramados também, e ainda se recupera, né? Nesse processo de recuperação ele já voltou, já treinou, mas ainda não encontrou nenhum clube que demonstrasse interesse. O que temos de fato são especulações e rumores, né? Em fevereiro, nas redes sociais, os torcedores do Santos chegaram a especular que Alexandre Pato poderia jogar no Santos. O próprio atacante disse ficar muito honrado, né? Seria uma honra vestir a camisa santista, seria um privilégio para ele, mas em conversa com a diretoria disse que nunca não passou disso, né? Apenas conversas ali e tal. O jogador também teve ali rumores de repente voltar ao Internacional, voltar ao Fluminense, jogar também no São Paulo, onde ele teve aí 2 passagens recentes, né, no futebol brasileiro. E até mesmo especulou-se voltar ao Corinthians. Isso, rondou muito essa notícia aí nas redes sociais, mas foi desmentida a terra. Primeiro no canal do Nicola, que disse que essa informação não era verídica, e depois aí o Samir Carvalho, né, confirmou que a notícia que Alexandre Pato estaria retornando ao futebol brasileiro para jogar no Corinthians seria feita por um site, entre aspas, né, corintiano. E aí ganhou uma repercussão gigantesca. Parte da torcida ficou preocupada, parte da torcida não, dizendo que ele não teria sido tão ruim assim quando jogava no Corinthians, que estaria sendo perseguido principalmente pela torcida organizada, Gaviões da Fiel, né? Mas a gente sabe que o Alexandre Pato não deixou saudades no Corinthians. Em 62 jogos, ele marcou apenas 17 gols. É verdade que foi campeão paulista, foi campeão da Recopa Sul-Americana em cima do São Paulo também, mas ficou aí marcado, né, a sua passagem pelo Timão, aquele pênalti desastroso, ridículo, chame como queira, porque de fato foi vergonhoso o que ele fez na Copa do Brasil de 2013, tentou dar uma cavadinha no Dida, gente. Dida, um goleiro experiente, depois aí ele mesmo foi reconhecer que se
se tivesse que voltar atrás e não faria o que fez. Então, uma vergonha total. Isso acabou queimando ele no clube, né? Ele já era perseguido ali por parte da torcida, que cobrava bastante dele. Depois daquele episódio, chegou o fim da era dele no Corinthians, tanto que foi negociado com o Jadson do São Paulo, e foi aí uma boa troca pro Corinthians, né? Deixou aí o Pato para ir pro São Paulo. O Jadson, que não rendeu o que se esperava no São Paulo, produziu muito no Corinthians. Foi um meio de campo muito construtivo, jogou naquele timaço. Eu me lembro muito bem, aquele time de 2015 foi campeão brasileiro. Talvez tenha sido o último time do Corinthians que de fato jogou como para dar espetáculo, a gente pode dizer assim, como um grande time, um clube reconhecido pelo bom futebol, o que não é muito característico da história do Corinthians. A gente sabe que já até foi campeão depois, mas o Corinthians é mais conhecido por times que são, entre aspas, limitados, jogadores que acabam vingando aí o próprio título de 90. Pouca gente esperava, apostava no Corinthians. Esse time de 2015 rendeu e produziu, tanto que ganhou várias rodadas de antecedência. Foi talvez o último time do Corinthians que fez o torcedor brilhar, ir ao estádio já sabendo aí que a vitória era certa, entre aspas, a gente pode dizer assim. E o Alexandre Pato não fez parte aí dessa trajetória, porque estava no São Paulo e depois jogou no Chelsea, passou pelo Vila Real. Mas a verdade é que esse rapaz aqui, o glorioso Alexandre Pato, é isso que você está vendo, é um popstar, né? Ele aparece muito mais nas páginas de fofoca do que de fato jogando dentro de campo, como se espera, como atacante que se esperava. Ele foi um jogador que começou com uma expectativa muito grande lá no Internacional, lá no ano de 2006, fez aquela jogada que todo mundo se lembra com o ombro no Mundial contra o Barcelona, foi campeão com o Inter, jogou um bom futebol, era um jogador, uma pérola aí a ser lapidada, mas as lesões, lembrando, ele passou também pela seleção brasileira, as lesões atrapalharam, e hoje aos 33 anos é um jogador que está aí sem espaços até mesmo no Campeonato Brasileiro, né? Dá pra ver que poucos times aí têm interesse de fato em tê-lo como um jogador de destaque no elenco. Claro que é uma peça que pode ser fundamental em alguns momentos, mas não para ser o grande herói, o grande jogador, um grande reforço num time no Brasil, inclusive, porque lá na Europa já tem um tempo que ele não passa por lá, o mercado está um pouco restrito para ele. Nessa questão de ser um jogador de passagens aí marcantes, ele está nos sites de fofoca, é por conta dos relacionamentos que ele teve também, né? Foi casado aí em 2009, a gente lembra, com a Stephanie Brito, atriz. Depois, na passagem que ele teve ali no Milan, logo depois que foi vendido, que se tinha uma grande expectativa naquela equipe do Milan, ele não é bobo nem nada, né? Foi lá e teve um relacionamento com a Barbara Berlusconi, somente a filha do presidente Silvio Berlusconi do Milan, que era dono do Milan na época. Ele é casado aí com a Rebeca Bravanel, todos sabem, né? Filha do Silvio Santos. Ele não é besta, né? Ele é a cara do rapaz. Cara, pra ser o rapaz é um marketing total, um jogador de mídia, um jogador de marketing, sabe se vender muito bem, né? E por isso que tá aí, né? Sem clube, na verdade, porque se espera muito dele dentro do campo. Fora do campo, acho que ninguém tem nada contra ele. A gente nunca viu assim uma briga, um Pato se envolver em alguma confusão, em alguma treta. Dificilmente você não vai saber de alguém que conheça ele, né? Mas nos bastidores a gente sabe que a coisa é um pouquinho diferente, né? Por essa coisa dele ser, entre aspas, uma estrela e estar sempre no foco ali do pessoal da mídia, ele acaba sendo sempre o assunto. Mas e aí? Quem será que vai pagar o Pato? Será que o seu time vai pagar o Pato? Você acha que o Alexandre Pato tem espaço no seu time? O que você acha do Alexandre Pato no Fortaleza? Seria um bom jogador, um bom reforço, agregaria a equipe? O Fortaleza, que tem um projeto tão interessante, né, nos últimos anos. Hoje, atualmente, a gente pode dizer que é o maior clube do Nordeste em termos de estrutura. Pelo que vem sendo feito nos últimos anos, começou lá atrás com o Rogério Ceni. É verdade que em títulos nacionais
Logicamente a gente sempre vai lembrar aí, sempre lembraremos do Bahia e do Sport pela grandeza que tem e pelos títulos que conquistaram, mas atualmente no cenário de termos de estrutura, o Fortaleza é exemplo, tanto que disputou aí a pré-Libertadores, disputou a Libertadores no ano passado e foi para a fase de mata-mata. Então é um clube em crescimento gigante e tem muito potencial. Mas para você, o Alexandre Pato chega para agregar ou pode ofuscar aí esse desempenho do Fortaleza para a temporada, principalmente para o brasileiro, né? Tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Nordeste, que o Fortaleza vai disputar a semifinal, tem também a própria Copa Sul-Americana, então são muitas competições. Será que o Alexandre Pato tá com um mínimo de condicionamento para isso? Ele vinha lesionado, atuou muito pouco. Vocês viram, 32 partidas em 2 anos. É muito pouco para um atacante. Apenas 4 gols marcados. Será que é uma boa? Enfim, você vai saber assim que a gente tiver uma novidade sobre o assunto, para onde irá Alexandre Pato, quem irá pagar o pato, se o seu time vai abrir as portas para o atacante de 33 anos que está devendo no futebol brasileiro, essa estrela aí que tanto se esperava dele, mas que no futebol, no que se espera, ele não rendeu. E aí? Gostou de saber mais aí sobre essa notícia aí que surgiu essa semana? Quer saber mais sobre as novidades do mercado da bola que tá fechando, hein? Dia 4 agora encerra a janela de transferências. Então, se o seu clube ainda pretende contratar alguém, a hora é agora, porque o tempo é limitado e está acabando. Então, fique ligado no 123 Esportes, fique ligado no Redação. Assim você vai saber tudo que rola de transferências no seu clube.